Boa tarde, queridos alunos do 9º ano A, da Escola Municipal Professora Maria Helena Rosa Barbosa e da Escola Municipal Professora Nair Martins Rocha. Devido ao nosso isolamento social, que já dura vários dias, então, como forma da gente estar aproveitando o máximo que a gente puder realizar e revisar conteúdos que nós já estávamos trabalhando na sala de aula e finalizarmos o capítulo 2 do livro de vocês que a gente estava estudando. Então, nesse capítulo 2, a gente começou a trabalhar a Revolução Industrial, junto com a professora de Geografia, Mas lembra que eu falei para vocês que a gente ia destacar a parte histórica, envolvendo pessoas, lutas operárias, etc. E aí, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente fala de uma revolução no campo da transformação social e produtiva. Ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XVIII, 1750, 1760. E aí nós vamos destacar, as grandes navegações. A gente vai lá na história, buscamos as grandes navegações que foram iniciadas a partir do século XV, Portugal foi um dos países pioneiros desse processo, acompanhado da Espanha e outros países. E as grandes navegações trouxe o quê? O enriquecimento da burguesia, porque o comércio ele vai se tornar mundial. Eles vão fazer o comércio com povos da Ásia, da África e depois aqui no continente americano. Então, esse acúmulo de riqueza por parte da burguesia comercial vai dar o suporte econômico necessário para que a Inglaterra saísse à frente do processo de revolução industrial, as grandes navegações também, elas marcam o quê? O capitalismo comercial. O capitalismo comercial, ele perdura durante todo o século XV até o XVIII. A partir do século XVIII, segunda metade dele, vai predominar o capitalismo industrial. E também falamos, fizemos um apanhado geral dos três processos, das três etapas de transformação industrial, do processo produtivo. Então, eu trabalho ou na forma de artesanato, ou na manufatura, ou na maquinofatura, Então, o artesanato é uma atividade muito antiga, acompanha o homem desde os primórdios, da existência dele aqui na Terra, a manufatura e o que a Revolução Industrial traz? O boom, da maquinofatura. A Inglaterra sai à frente na invenção e fabricação das máquinas também, A Revolução Industrial também, ela vai inaugurar uma sociedade formada especialmente pela burguesia, que é a camada rica, é o patrão, é o dono dos meios de produção, e o proletariado, que é o empregado, que não tem os meios de produção, mas ele tem o quê? A força de trabalho. Então, ele trabalha e ganha um salário. A pioneira do processo de revolução industrial foi a Inglaterra, porque ela reuniu uma série de fatores que deram a ela essa condição de ser um país pioneiro, que saiu à frente, lá no século XVIII, porque depois do século XIX teremos outros países também nesse processo de revolução industrial. Também na Revolução Industrial nós falamos das lutas operárias. Então comentamos um pouquinho do ludismo e do movimento cartista. O movimento do ludismo é um movimento de quebra das máquinas, com uma forma de uma raiva das máquinas. Então, eu quebro as máquinas porque elas são as culpadas de eu ganhar pouco, de eu ganhar menos do que eu mereço, das minhas péssimas condições de vida. Então, eu quebro as máquinas, elas são as culpadas das minhas péssimas condições de vida, do meu péssimo salário. Esse movimento ludista marcou um período das lutas operárias. Já no movimento cartista, também na Inglaterra, esse movimento lutou pela aprovação de direitos, de reformas políticas eleitorais. O trabalhador aqui ele não está só reivindicando melhores salários, ele quer ter a participação na política, ele quer votar, ele quer ser reconhecido como uma pessoa importante, que era, Ele vai lutar pela jornada de trabalho de 8 horas diárias, porque antes a jornada era bem mais longa do que isso, E
essas lutas operárias foram lá fora. Aqui no Brasil nós temos também uma história, né, da formação. Antes de começar a formar os sindicatos, nós tivemos a União de Trabalhadores formando, como se diz, sociedades de ajuda mútua. Depois foram criados sindicatos. Depois, em 1943, nós temos a CLT, assinada pelo presidente Getúlio Vargas. Também a criação da Justiça do Trabalho. Então, são conquistas que, ao longo dos anos, né, vão sendo pautadas, vão sendo conquistadas pelo trabalhador. Fosse lá na Inglaterra, na Europa ou aqui no Brasil. Uma outra coisa também que a gente destacou nesse capítulo 2 foi a lei dos cercamentos, que aconteceu lá na Inglaterra por volta do século XVII. O que os fazendeiros fizeram, os grandes proprietários de terra? Cercaram as suas fazendas, dispensaram um grande número de trabalhadores. E aí vão se dedicar à criação de ovelhas. Ovelhas para quê? Para tosquiar a lã e vender essa lã para as manufaturas de tecidos de lã. Inverno rigoroso na Europa, tecidos de lã. E aí eu vou criar ovelhas. E aí eu preciso dispensar um grande número de trabalhadores, de famílias. Essas famílias vão para onde? Para as cidades. E vão oferecer mão de obra excedente para as indústrias. Indústrias não, para as manufaturas, né, europeias. O que vai acontecer? As cidades estavam preparadas? As cidades estavam preparadas? Não estavam preparadas, né, para receber esse contingente populacional. E aí, os salários cada vez mais baixos, cada vez menores, né, marcando já um processo de exploração desses trabalhadores. Aqui também, nesse capítulo, a gente vai priorizar também a Lei Maria da Penha, né, criada aqui no Brasil, porque a gente vê assim, que é um capítulo voltado mesmo para falar das pessoas, dos trabalhadores, quem é quem. Então, o capítulo finaliza com a Lei Maria da Penha, né, para reconhecer, prevenir, punir quem cometesse crimes, né, contra a mulher, né. E hoje, tão comentado, né, aqui no Brasil, cada vez mais aumentando a violência, o feminicídio, né. Aqui no Brasil é uma coisa preocupante, a gente já conversou isso em sala de aula. Deixa eu falar para vocês. Vocês terão, além desse vídeo simplesinho, né, que eu gravei assim, vocês terão um texto digitado, né, um texto complementar e 2 atividades também baseadas no conteúdo do capítulo 2 que a gente já estudou, né, essas atividades, capítulo 1 e capítulo 2. E depois também a prova do simulado. Todas essas atividades e provas já serão enviadas para a pasta minha que está na escola. E aí, por lá, a diretora vai reenviar para os líderes, que tem o WhatsApp de vocês, o jeito de comunicar com cada um de vocês. Correto? Muito obrigado e até!